Meu nome é Elaine Gomes Una e eu tô fazendo esse vídeo para eu poder falar um pouco de quem eu sou e de quem eu sou junto ao coletivo. Eu gosto de escrever, mas por eu vir das tradições orais, que são a base da cultura popular, eu tenho muito essa coisa da oralidade, que é uma coisa que eu gosto, e aí eu gostaria de falar um pouco. Eu vou tentar ser bem sucinta para fazer vocês compreenderem por que eu tô pleiteando esse prêmio e qual é a história que eu trago para vocês analisarem. Primeiro de tudo, eu queria tocar no que diz respeito ao núcleo que vai ser avaliado por esse prêmio, né, que são os fazeres no sentido artístico e educacional da cultura, né, das expressões artísticas. Eu sou uma jovem mulher negra e as minhas raízes estão muito plantadas nas culturas populares. Né? Eu tenho historicamente descendência negra e descendência indígena, e aí desde criança a música principalmente ela faz parte da minha vida, né? O meu pai é músico e compositor de samba, o meu avô também, a minha família inteira é uma família carnavalesca aqui de Pernambuco, é uma família que tem essa tradição musical muito forte, e aí eu comecei nessa vida familiar mesmo, né? Brincando nos palhações da época de São João, da minha família, nas rodas de samba que meu pai promovia nos quintais das casas que ele morou. E aí essa coisa da música ficou muito entranhada em mim. Mas na minha vida, né, artística, eu trilhei vários caminhos que todos eles para mim hoje são fundamentais e complementares. Eu comecei a minha vida artística dançando, né? Dançando coco de roda, em apresentações na escola. E ao mesmo tempo que dançava, fazia parte teatral. Então, desde criança, eu sempre tive essa veia artística muito aflorada. E quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu enveredei de vez nas artes cênicas. E aí fiz vários cursos, né, no Teatro de Amadores de Pernambuco. E nesses cursos tive vários certificados, a formação técnica em atriz, e isso muito nova. A partir dessa experiência do palco mesmo, com a arte cênica, eu já fui migrando para um movimento de cultura popular comunitária, né? Porque eu vivi em comunidade, então nesse movimento era um movimento que trazia esse diálogo muito fino entre a arte e a educação. Então eu fiz parte de vários grupos desse movimento cultural, de grupos de dança afro, de grupo de mulheres, sempre ligado às questões dos brinquedos populares. Eu tinha uns 15 anos e aí cheguei a fazer alguns turnês de dança, fomos para o Festival de Dança de Blumenau. E isso nós, jovens pobres da periferia, estudantes de escolas públicas, e a gente começou a ter esse diálogo. Através dessa experiência no movimento cultural fazendo arte, eu tive acesso e oportunidade ao meu primeiro trabalho. Com 16 anos, eu iniciei um estágio remunerado por esse coletivo na prefeitura da cidade do Recife, e a minha função era dar aula de arte e educação dentro das escolas municipais, para todas as idades, inclusive. Eu lembro que a primeira sala de aula que eu entrei para dar aula de dança, de culturas, né? Das culturas populares, principalmente as culturas relacionadas à cultura afro-brasileira, eu lembro que eu era a professora e era a mais nova da turma inteira. E é claro que eles não sabiam a minha idade, mas eu sabia que eu era mais nova do que todos eles que estavam ali. E esse foi o meu primeiro trabalho, foi dentro da perspectiva de arte e educação. E aí eu fiquei alguns anos, né, já trabalhando com isso. E nesse passar dos anos, foi a virada, né, para a saída do ensino médio e a entrada na faculdade. E aí, depois de muito discutir o que é que eu faria na faculdade, eu resolvi fazer letras, porque um professor meu de literatura que me via sempre fazendo teatro na escola, promovendo, na verdade, peças na escola, ele falou que eu tinha muito dom para a escrita das peças, para a interpretação, e que isso poderia se encaixar de alguma forma na área de literatura. E aí eu fui lá e fiz letras. Então, inclusive, a minha vida acadêmica foi pautada nesse fazer arte educacional. E eu lembro que a minha tese, na verdade tese não, perdão, que o meu TCC foi sobre o próprio movimento de onde eu vim.
e sobre a relação de arte e educação nesse movimento, essa relação do social também que envolveu. Então eu falei sobre mim também, já na minha experiência de graduação. Ficando mais velha, ao chegar na universidade, eu comecei a frequentar mesmo os brinquedos populares, a ser griot de coco de roda, griot de cavalo marinho, griot de maracatu, né? Griot é uma pedagogia que foi trazida da África para o Brasil, que tem base nessa relação de ensino-aprendizagem através das tradições orais. Né? É baseado no mestre e em aprendizes e geralmente está relacionado aos ofícios. É mestre artesão, é mestre cirandeiro, é mestra de coco, né? É mestra do barro. Então essa relação de ensino-aprendizagem através da oralidade, a gente trouxe para cá e deu esse nome de pedagogia griot, baseado na experiência africana. E aí eu já segui nessa vida sendo griot de todos esses brinquedos, participando, viajando, indo para as comunidades. Já estava na universidade, então dentro da universidade eu também já promovia esse olhar para onde eu vinha, para as culturas populares, para a expressão de arte e educação que existe nesses espaços, porque desde já eu sentia uma necessidade de afirmar em vários discursos, inclusive no discurso acadêmico, de que as culturas populares é o berço das artes. A gente, infelizmente, por uma questão social, histórica, de construção mesmo, social, de oportunidade de fala e de poder dessa fala, as nossas expressões artísticas, principalmente a vinda dos negros e dos indígenas, começaram a ser deixadas de lado no que se dizia o fazer artístico fino, erudito, né? Quando, na verdade, todo som, ele nasce da natureza. Todo som produzido em metal, em barro, em um instrumento mais elaborado, ele vem da natureza. O som é a produção primária da natureza, é o estalar do fogo, né? É o tinir desse estalar de fogo, é o vento que sussurra e assovia. E as tradições indígenas e as tradições negras foram elas que pegaram esses elementos da natureza que fazem parte de uma cosmovisão dessas culturas e transformaram em música. Então, mesmo aquela música erudita, né, que é dita erudita pelos estudos das artes, é uma música que nasceu do fazer e do saber popular, da ligação desse saber e desse fazer com a natureza, que faz parte da cosmovisão desses povos. Então eu sempre bati muito de frente. O que é arte, né? As culturas populares não têm arte porque é um brinquedo, é uma manifestação, porque acontece na rua, não é arte. Então, eu venho quase sempre quando tem esses editais, as pessoas dizem, Laine, tu vai pleitear edital de arte, mas o teu fazer negro, periférico, dos mestres pobrezinhos que faz brinquedo na rua, bate balde, ninguém vai encarar como arte. Mas eu preciso estar aqui dizendo que o que a gente faz é arte e que existe uma relação finíssima de arte e educação nesse fazer, porque a gente faz isso ligado ao cotidiano. É aquele mestre que ensina aquele menino a como bater bombo, mas ao mesmo tempo ele ensina a dignidade que é preciso ter para se carregar um bombo nas costas e ser mestre daquele brinquedo. É preciso a humildade, né? É preciso também observar, aprender, exercitar. É preciso respeitar o saber do outro. Então isso tudo é uma relação de arte e educação. E é uma relação fina, porque é uma relação que ela acontece sem muitas estruturas metodológicas, mas que é uma pedagogia para a vida, que você vive ali todos os dias. Enquanto você está ali num beco de uma rua que você mora, vendo o mestre afinar um bombo, vendo a mestre esculpir o barro, você está ali caladinho, não existe uma metodologia formal criada, mas aquilo ali te modifica de uma maneira que a única coisa que tu vais poder fazer com o estudo mais metodológico da arte é te pôr para cima, é te colocar no degrau a mais. Mas aquilo ali que tu convive no cotidiano te transforma. Né? A arte, ela tem esse poder transformador. E as artes comunitárias, populares, que nascem dentro de um seio social, de um perfil social, de identificação e convivência, são artes que nos transformam de imediato,
com o que está acessível a nós. E aí é por isso que eu tô aqui ousando nesse prêmio de falar dessa relação de arte e educação para essa arte que existe nas culturas populares. As culturas populares, elas são o fino da arte. Elas são a arte humana, são a arte cotidiana, através dos fazeres e saberes de tantos mestras e mestres, que nem sequer sabem que fazem arte, mas sabem que fazem vida, porque o que eles fazem é vida. Então eu venho dessa experiência, desse fazer artístico da arte e educação no seio de minha comunidade, mas extrapolei e quis levar esse pensamento para dentro da academia, inclusive quebrando algumas barreiras de dizer que o que eu queria analisar academicamente era o que eu vivia. E que na área da sociologia e da antropologia isso não é tão bem visto, a depender do seu ponto de vista. Mas eu não desisti. Continuo nessa mesma linha, com muito esforço desse meu lugar de fala, de mulher negra, periférica, há 4 anos, mãe solo de Emmanuel. Eu mesmo assim peitei e continuo peitando a academia para dizer que eu quero falar daqui, da onde eu moro, falar de onde eu venho. E a primeira parte é essa, é dizer que eu estou aqui pleiteando esse prêmio porque eu acredito que o fazer das culturas populares, que é de onde eu venho, que essa relação criou que eu tive a minha vida inteira com mestres e mestras e repasso ao mesmo tempo. Nós somos várias gerações dentro de uma mesma comunidade, dentro de um mesmo brinquedo. Então é impossível que ao mesmo tempo que eu não estou aprendendo com aquele mestre mais velho, eu não esteja ensinando a um mais novo meu. O meu filho, ele tem 4 anos e já é griot aprendiz de coco de roda. Ele é griot da mestra, de quem eu sou griot, e ele também já é griot do meu fazer e do meu saber. Porque o nosso cotidiano dentro de casa é permeado, né, dessas características das culturas populares, quer ensinar música, quer ensinar dança, quer ensinar arte, mas ao mesmo tempo que se ensina vida, se ensina honra, se ensina dignidade, né, se ensina honestidade, né, retidão de caráter. Então é isso, esse é o primeiro aspecto, é dizer que eu estou aqui para falar dessa arte-educação, desse fazer dessas culturas tradicionais, desse berço dos povos indígenas e dos povos africanos, que eles deixaram, e quem somos também, porque nós somos ainda assim, e dizer que é isso, as culturas populares, a arte das expressões das culturas populares, é uma arte de poder muito transformador. Muito transformador, e que não é visibilizado, que não é compreendido como arte, que não tem o mercado que a arte contemporânea, erudita tem, e que a gente não pode negar, né? A gente não se coloca num papel de vítima, mas a gente não pode negar que toda essa nossa luta tem sido por espaço, por lugar de fala, por visibilidade, né? Essas pessoas estão aí fazendo os seus ofícios, os seus trabalhos, o que sustenta, né? Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Olinda, onde eu moro, o que vende turisticamente é a foto, é a alegria, é a cor do caboclo de lança. O que vende turisticamente é a foto, é a alegria do frevo. Mas por que um caboclo de lança lá da zona rural, da Mata Sul, aquele cara, aquela mulher que veio do engenho, que faz o brinquedo no batente de sua casa, por que essa arte não circula o mundo de uma forma maciça? Por que a gente tem tanta resistência em entender que sim, as artes que são feitas na rua, com um balde, com um pedaço de cano, são artes. Elas têm tanto poder transformador e têm tanta dignidade de consumo como uma arte erudita qualquer que circule nos maiores museus ou dos maiores festivais desse país e desse mundo. Bom, agora nesse vídeo eu vou tentar falar para vocês um pouco de quem eu sou, em face do que eu tenho realizado, né? Eu moro na comunidade do Amaro Branco, uma comunidade no sítio histórico de Olinda, em Pernambuco. É uma comunidade periférica, que está dentro do perímetro tombado pela Unesco como patrimônio, mas não é visto como patrimônio, né? A gente está cercado por 2 bairros, que é o próprio sítio histórico de Olinda e um bairro chamado Bairro Novo, que tem a característica de ocupação
de classe média e classe média alta, e aí a gente vem sendo meio que esmagado nessa perspectiva, e também tem a questão da especulação imobiliária que tem sido muito forte aqui na gente. O Amaro Branco vem nessa perspectiva desse reconhecimento como quilombo urbano, mas a gente ainda não conseguiu avançar tanto porque as burocracias são muitas, e nesse novo panorama de governo nacional as nossas expectativas estão bem mais baixas. Mas nós aqui, historicamente falando, em termos de pesquisa, já conseguimos identificar essa formação quilombola, né, com muitos traços indígenas também dessa formação. E a partir disso é que eu vim desenvolvendo alguns trabalhos aqui na comunidade. Eu faço parte de um coletivo chamado Casa Coletivo, mas que foi um coletivo fundado por mim e que hoje em termos hierárquicos, né, porque às vezes a gente precisa para algumas questões burocráticas, eu sou presidente, né, da Casa Coletivo e faço toda a gestão. Então, nós somos um coletivo de culturas e comunicação, somos um coletivo jovem, que hoje temos formando, que a base dos nossos trabalhos hoje conta com 4 daqui da comunidade e um que não é daqui da comunidade, mas é da cidade de Olinda. E eu que tenho encabeçado todos esses trabalhos no coletivo. A Casa Coletivo é o meu sonho, então é o meu sonho de vida, é o meu projeto. Quando eu era adolescente, que as pessoas perguntavam o que é que eu queria ser ou o que é que eu queria ter na vida, eu não sabia dizer exatamente que era isso que eu consegui constituir hoje, mas eu dizia que eu queria ter um espaço dentro da comunidade que pudesse ter aula de dança, aula de teatro, e que ao mesmo tempo que fosse um espaço na comunidade, mas que outras pessoas de fora poderiam vir fazer aula e pagar, seria um espaço para a comunidade, fazer essas aulas de graça. É claro que era uma concepção muito imatura desse trabalho que eu tenho feito hoje, mas o que eu quero dizer é que o que eu venho apresentar aqui para vocês hoje não é um projeto pontual, é um projeto de vida, são projetos e programas que constituem o meu projeto de vida e que tem constituído o projeto de vida da Casa Coletivo como um espaço para a promoção das relações étnico-raciais, como espaço de difusão, de produção, de fruição das artes, principalmente das culturas populares, como um espaço de articulação política nas lutas pelos direitos humanos, nas lutas em defesa do nosso território. Então, esse projeto que eu vou apresentar aqui para vocês é um projeto de vida. A Casa Coletivo é um projeto de vida e que tem se tornado também um projeto de vida de alguns jovens dessa comunidade que eu faço parte e que me deixa muito feliz, né? A luta é diária, assim, é uma luta permanente. A gente ainda não conseguiu chegar aonde a gente quer estar, mas a gente está caminhando e essa caminhada é bela porque é uma caminhada em que a gente quer ser protagonista, né? A gente quer resolver os nossos problemas da comunidade da nossa forma. Como é que nós jovens negros das culturas populares, podemos resolver? Né? A gente também quer pensar nas nossas potencialidades, em desenvolvimento, mas em desenvolvimento com as nossas características. Não é qualquer desenvolvimento que nos serve. Então, a Casa Coletiva ela tem sido isso, ela tem sido esse lugar desse sonho de mundo melhor, desse lugar de desenvolvimento pautado nas características, desenvolvimento pautado nas relações humanas, né? Tem sido o lugar das nossas crenças e das nossas atuações, das superações, dos estigmas de uma juventude negra, né? Do estigma de ser mulher e querer protagonizar alguma coisa dentro de uma comunidade que tem traços obviamente machistas e sexistas. Então a Casa Coletivo ela é esse projeto que eu venho apresentar a vocês e que de uma forma ela é quem eu sou, ela é meu projeto de vida, primeiramente particular, ela é meu sonho. Se ninguém mais abraçar a causa coletiva, ela vai permanecer, porque ela é o que eu sou, ela é o que eu faço todos os dias. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de quem eu sou, dessa minha mente pensante, em relação de projetos e programas, alguns executados, alguns em execução, alguns executados através de editais que a gente conseguiu fomento, outros que a grande maioria executados através do nosso bolso, das nossas atividades que a gente procura dar sustentabilidade, ou até
do meu bolso particular, né, de uma palestra que eu faço, de um show que eu faço, porque eu também canto e toco, né, eu sou as culturas populares também. E aí a gente vai mantendo isso. E alguns projetos que não são ideias, porque já viraram projetos formais, mas que ainda não estão em fase de execução, porque a gente espera um melhor momento. São muitas ideias, muitos projetos, e nem sempre a gente tem recursos humanos e financeiros para colocar para frente, mas eles estão aqui. Então, sem falsa modéstia, mas para também me colocar, né, dentro desse prêmio, eu gostaria de dizer, com toda a honestidade do mundo, que todos os projetos que eu falarei aqui, todos os programas, eles foram pensados e construídos por mim. Mas eu acredito que é porque dentro do coletivo cada um tem suas características e aptidões. E a minha aptidão é a de ter ideias e de escrever essas ideias. Mas todos os outros companheiros e companheiras meus são importantes porque eles têm aptidões que eu não tenho, né? Que é uma aptidão de promover alguma coisa na questão audiovisual, uma técnica audiovisual, é uma aptidão de fazer uma articulação com outros grupos. Então todos esses projetos nasceram unicamente da minha cabeça e são executados a partir dessas minhas ideias que eu tenho geralmente sozinha no meu quarto. Como eu falei, a gente atua em várias áreas transversais e integradas. E aí eu escrevi um projeto chamado Tagarela, que, em resumo, ele nasceu dessa necessidade de dizer para as mulheres da minha comunidade que o que elas falam tem importância. Nós mulheres temos esse estigma de ser tagarela e de falar muito. Então, para mim isso não é um defeito, para mim isso é uma qualidade, é porque a gente tem muito conteúdo. Então, pensando nessa relação de protagonismo, de empoderamento dessas mulheres daqui da comunidade, que geralmente são mães solos, que são mulheres de pescadores, né, que estão envolvidas nesse contexto social que nem sempre é muito favorável ao empoderamento, não é muito favorável à discussão das questões do machismo, da violência doméstica. Então o Tagarela, ele nasce como primeiramente uma roda de conversa semanal com essas mulheres daqui da comunidade, com temas diversos, mas que esses temas sempre vai haver o permeio da questão da postura étnica e mulherista, né? Mulherista no sentido de que o mulherismo africano, que é hoje em dia a teoria prática que a gente tem tentado trazer para dentro da favela, que é essa teoria e prática do pensamento da mulher negra, pobre, da sua historicidade vinda de África, passando pelo Brasil. Então é um pensamento específico para nós mulheres negras. E aí o programa Tagarela recentemente também virou um projeto apresentado a um edital de audiovisual que se configurou como um programa feito completamente. A técnica de filmagem desse projeto é composta por mulheres negras de coletivos de audiovisual e comunicação popular da cidade de Olinda. E ele ficou caracterizado como um ciclo de formação de 10 meses nas mais diversas áreas do audiovisual, promovido por professoras e oficineiras mulheres negras e com o público mulheres negras das comunidades de Olinda. Após esse período de formação, que será de 10 meses, essas mulheres vão partir para as 5 áreas do estado de Pernambuco: zona da Mata Sul, zona da Mata Norte, Agreste, Sertão e região metropolitana, atrás de outras protagonistas, mulheres negras desses lugares, para filmar a vida delas e fazer um programa, um documentário com perfil de entrevista com essas mulheres, principalmente com personagens desses lugares, que são mulheres comuns, mas que em seus fazeres cotidianos elas são transformadoras. Como, por exemplo, uma mestra de coco né, do sertão, que tem um grupo centenário e que leva todo esse grupo, esse fazer cultural no sertão inteiro, na cidade de Arco Verde, que ela é transformadora nesse fazer. Ela lida com gerações e gerações dentro de um brinquedo, mas é uma mulher vista como uma mulher comum. Então esse é um dos exemplos dessas personagens que a gente escolheu. E aí o programa Tagarela acabou que virou esse documentário audiovisual com plus de uma formação. Então são as mulheres da comunidade que vão lá fazer toda essa filmagem e produzir esse programa. O In Memória é uma websérie de homenagem a mestras e mestres das culturas populares que já se foram.
o In Memória do Coco, é para que a gente possa não deixar essa memória desses mestres e mestras que já se foram, que são muito importantes na nossa história, morrer. Bom, a gente também tem um programa chamado Fome de Quê, que é a instalação de geladeira na rua, carcaça de geladeira velha, e colocar livros e revistas para ficar disponível na praça da comunidade. E aí a gente chama esse programa de Fome de Quê, pela essa relação da geladeira com o que tem dentro dela, que são livros completamente disponíveis para leitura. Já que a praça daqui é muito ocupada, às vezes muito ocupada com o uso indevido, alguns jovens com consumo de droga, às vezes mesmo a perspectiva de tráfico. Então a gente achou que oportunizar essa geladeira na praça, lá aberta, para quem quiser ler, é um dos nossos deveres, é estar lá disponível, pelo menos isso. Tem também o projeto chamado Boi d'Água, que é a construção de um boi de material reciclado. E esse boi ele vai encabeçar uma campanha para uso sustentável e solidário da água na comunidade. Nós somos uma comunidade que sofremos terrivelmente com abastecimento de água. Essa já é uma marca nossa aqui mesmo em Olinda, para falar a verdade, infelizmente. E aí esse boi ele seria construído com as crianças, a gente ensina as crianças a fazer essa reciclagem, construir esse boi. O boi é um brinquedo tradicional das culturas populares pernambucanas, tem música, tem dança, tem o boi em si, né, que é meio que um fantoche grande. E a partir dessa relação, a gente também ensinar as crianças e fazer esses cortejos pela comunidade em mote de abrir o olho, conversar, parar, o boi d'água dançar na frente da casa e a gente bater um papo desse uso consciente da água, né? Porque também a gente já tem esse problema aqui, que é um problema estrutural, governamental, mas que a gente, enquanto morador, pode melhorar a nossa vida dentro de casa e a vida do nosso vizinho se a gente economiza, se fecha a torneira na hora certa, né? Se não faz desvio de cano de água. Então esse boi serviria para essa conscientização, é o boi d'água. O Conte Aqui Amaro Branco é um dos nossos projetos aprovados no edital estadual aqui, que nós damos início. Nós já fazíamos ele sem essa verba e agora a gente está fazendo de uma forma mais estruturada, que é a produção de um material audiovisual sobre temas da comunidade. E após essa produção desse material pela Casa Coletiva, que somos nós, a equipe, a gente convoca uma reunião comunitária, a gente assiste esse material que a gente fez sobre a nossa própria comunidade e vai discutir aquele problema ou potencialidade que mostrou no vídeo e vai retirar alguma deliberação daquela reunião, nem que seja uma deliberação simples, como por exemplo, tem muito lixo na comunidade, a gente faz um programa de TV, filma sobre esse lixo na comunidade, marca a reunião, a gente assiste e nessa reunião a gente discute com a comunidade inteira que queira vir o problema do lixo e tenta tirar alguma deliberação, levar um ofício na prefeitura para pedir mais carros, ou então tentar ver por que não está passando. Então é a gente da comunidade tentando resolver os nossos próprios problemas através do audiovisual também. Tem o Coco de Roda, Redes e Afetividades, que são encontros com atividades diversas com a intenção de restabelecer laços afetivos e sociais numa ampla rede para o brinquedo de coco de roda. Como a gente é uma comunidade que tem essa característica, mas o estado de Pernambuco também tem essa característica muito forte de mestres e mestras do coco de roda, por conta de diversas questões de produção cultural equivocada, por questões de comunicação difícil mesmo, porque nós somos de gerações diferentes desses mestres. Algumas redes de sociabilidade foram desfeitas e esse projeto chamado Coco de Roda, Rede e Afetividades é um projeto com várias ações para promover novamente esse convívio e essa afetividade entre esses mestres e as nossas comunidades. Coco do Pneu, Barracão Urbano, é uma série de atividades para o fortalecimento desse espaço. O Coco de Pneu é um coco que acontece aqui na comunidade há quase 40 anos. A gente chama ele de Barracão Urbano porque ele é um lugar que reúne a comunidade em torno de um brinquedo. Tem uma força de aglutinação social, de retransformação, uma força de solidariedade muito grande, mas que precisa ser melhor aproveitado. O Curumierê é um festival da infância, que é um festival do brincar. A gente já faz ele aqui todos os anos na comunidade e a gente leva as crianças pra rua pra brincar de pega-pega, pra brincar de brincadeiras tradicionais, pra empinar pipa, pra fazer barquinho de vela pra botar na água. Então é um festival inteiro dedicado à criança e esse brincar. E nesse brincar a gente aprende, ensina, convive e melhora a relação da comunidade com a sua infância, com os representantes da sua infância, que são as crianças.
A Semana da Redescoberta Negra é uma semana que vem dentro do movimento Amaro Branco Redescobrindo o Quilombo, que é todo esse movimento de pesquisa acadêmica, movimento audiovisual, movimento de reestruturação da pesca como uma das nossas atividades econômicas aqui. E tudo isso versando sobre nós nos redescobrirmos enquanto quilombo urbano, tanto na historicidade quanto na contemporaneidade, porque a gente traz o traço organizativo da nossa comunidade muito no perfil mesmo de um quilombo. Só que às vezes a gente não despertou para isso, e que só a gente pode se despertar para isso, se empoderar disso e exigir que o que seja pensado para nós como desenvolvimento seja pautado nessas nossas características próprias, que a pesca é o coco de roda, é sermos uma comunidade de perfil de consumo pobre ou, no máximo, classe média, né, em alguns locais da comunidade, mas é sermos pensados com essas nossas especificidades, pensado no que é desenvolvimento a partir dessa historicidade de um quilombo urbano. A gente também tem o Mães do Coletivo, que é um trabalho com as mães integrantes da Casa Coletivo. Né? A Casa Coletivo trabalhou e trabalha com vários mestres, e esses mestres têm as suas produções griots com as crianças. Então, para não deixar essas mães de fora desse trabalho griot que é feito com as crianças, a gente começou a pensar no Mães do Coletivo, que é uma rede de sustentabilidade dessas mães, dessas crianças, para que elas possam participar mais ativamente da parte de ensino e aprendizagem dessas crianças, e também formar algumas redes de empoderamento delas através de, por exemplo, todas essas crianças, por exemplo, que brincam o pastoril aqui na comunidade, elas têm a roupinha que precisam usar para se apresentar. E aí nessa rede de troca e solidariedade, uma mãe troca com outra mãe, uma mãe costura para outra mãe, e isso acaba que vira essa rede, né? Então a gente viu que tinha esse movimento espontâneo, e aí pensamos em colocar esse movimento num patamar mais estruturado, para que o Mães do Coletivo mesmo seja uma rede de sustentabilidade e de convivência entre as mães dessas crianças que estão no nosso processo de ensino-aprendizagem das tradições orais aqui da comunidade. Um outro projeto que nós temos também é o chamado Menina Empoderada, Mulher Fortalecida, que é uma série de atividades para reflexão, ação sobre etnia e gênero para a infância. A gente desenvolve essas atividades dentro da única escola municipal que a gente tem na comunidade, e são uma série de atividades que vão de filmes em cineclubes sobre essa temática com as meninas, roda de conversa num diálogo muito para a idade, para a geração deles, com os meninos, sobre respeitar meninas. É uma oficina de turbante, é uma oficina para falar de cabelo com essas meninas, é uma oficina para falar do brincar, da liberdade do brincar, que não precisa haver sexismo e machismo dentro do brincar. Então são atividades diversas nesse projeto chamado Menina Empoderada, Mulher Fortalecida. Temos também um outro projeto chamado Mostra Itinerante Sambada Forte, que é simplesmente a promoção através da ajuda tanto de registro audiovisual, como ajuda de promoção de algumas oficinas que nós do nosso coletivo nós temos aptidão para dar em várias sambadas do estado. Nós vamos até aquela sambada onde acontece aquele brinquedo e oferecemos esse nosso serviço exclusivamente para fortalecer a sambada, para que a sambada passe a ser um espaço onde exista um brinquedo, mas que também existam oficinas e que tenha uma sistemática melhor dentro da relação de ensino-aprendizagem daquele brinquedo. Esse projeto também está indo para aprovação com um lastro muito maior, né, para que esse suporte financeiro venha e que a gente consiga fazer com 10 sambadas do estado inteiro de Pernambuco, dando suporte financeiro ao brinquedo, mas também dando suporte para que aconteçam oficinas durante esses brinquedos nessas sambadas do estado. Um outro projeto nosso também é o Negras Sementes, que é uma parceria que a gente tem de trocas de semente crioulas e vivência com mulheres do campo, pensando nisso que a gente tem como sustentabilidade e também nesse perfil nosso de desenvolvimento dessa nossa relação com a natureza, do nosso espaço urbano, mas que precisa cada vez mais buscar estar dentro de uma perspectiva de meio ambiente integrado. A gente
fazer do espaço urbano um espaço bom, um direito à cidade, uma cidade boa para se viver, uma cidade arborizada, uma comunidade arborizada, né? Uma comunidade que consegue plantar, ter a sua sustentabilidade, autossustentabilidade, suficiência alimentícia, porque a gente tem terrenos aqui que pode acontecer isso, a gente tem quintais aqui onde se pode acontecer isso. Então a gente tem que buscar essa parceria, dessa troca nesse projeto chamado Negras Sementes. A gente também tem um projeto chamado Caminhos do Coco, que fala um pouco sobre turismo de base comunitária aqui no Amaro Branco. Nós temos uma ideia de um programa de transformar a nossa comunidade no museu do território, porque nós estamos dentro do perímetro tombado do sítio histórico de Olinda. Temos o farol da cidade de Olinda, que é um monumento de pedra e cal, que é tombado, e temos toda uma historicidade dos mestres e mestras, das suas histórias, das suas casas, que podem se tornar pontos de parada, né, desse museu do território, e ali a pessoa tem a experiência de vivenciar o que aqueles mestres fazem no dia a dia, cada um em seus brinquedos, em seus espaços territoriais, e dentro da cidade de Olinda, que já é uma cidade muito pautada no turismo. A gente não quer ficar de fora dessa cadeia turística. Nós somos um quilombo urbano que tem história por cada rua dessa comunidade. O Sagrado Patrimônio são atividades diversas voltadas para o patrimônio na Escola Sagrado Coração de Jesus. Esse Sagrado Patrimônio, a partir desse ano agora, eu vou fazer oficinas dentro da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, e oficinas completamente voltadas para a questão da educação para o patrimônio. Então eu vou ministrar essas oficinas para todas as salas da escola, com atividades diversas voltadas para essa educação patrimonial. Temos também o Faces do Invisível, que é um programa de audiovisual, né, que é um programa documentário, que tem a ideia de retratar as faces que dão vida a esse nosso lugar. São faces invisíveis porque são faces de pessoas comuns. Como, por exemplo, um dos programas que a gente filmou é com uma mulher que vende cocada aqui na rua, e que ela é uma mulher comum, mas que dentro da nossa comunidade ela tem uma importância, porque já é uma tradição ela fazer uma cocada em determinado horário e descer nas ladeiras daqui vendendo essa cocada nesse horário, e todo mundo fica esperando ela na porta de suas casas, porque se perder ela de vista, não consegue comprar a cocada. E a cocada dela é muito boa e todo mundo quer. Então já virou um rito, já virou uma tradição. E essa mulher, ela é uma face desse invisível que compõe quem somos, quem o Amaro Branco é. Então esse programa, ele quer filmar e visibilizar essas faces do invisível que dão cara a essa comunidade tão bonita que a gente é. Outro programa é Histórias de Pescador. Nós somos uma comunidade pesqueira que ainda temos alguns núcleos familiares que vivem de pesca. Nós temos pescadores, moramos na beira do mar. E aí é fazer um programa com as histórias desses pescadores mesmo, com as lendas que eles têm, que a gente ouve muito nos becos, que a gente passa a tarde jogando dominó e ouvindo. Passa as tardes chupando um picolé com os vizinhos e ouve essas histórias de pescadores. E aí é transformar essas histórias de pescadores, que isso já acontece, nós já filmamos alguns programas, num programa documentário para estar disponível no YouTube, inclusive, que é chamado Histórias de Pescador, que é baseado nessas lendas que eles contam muito por aqui. O dossiê audiovisual Amaro Branco Redescobrindo Quilombo é um dossiê mesmo para constar dentro lá da documentação da Fundação Palmares e também do IFAM sobre o nosso processo de reconhecimento e titulação como quilombo urbano. A Casa Coletivo é a responsável por produzir esse dossiê audiovisual, porque nós trabalhamos com audiovisual aqui também. E é bom salientar que todos esses projetos que vocês ouviram foram ideias exclusivamente minhas, mas que a execução de todos eles é feita através dos meus vizinhos, dos meus amigos, de nós jovens da comunidade. Não é ninguém de fora que vem aqui fazer, não. Todos esses trampos somos nós que promovemos, e quando a gente não tem aptidão, a gente convida outros coletivos que têm o mesmo perfil sociocultural que os nossos para agregar com outras comunidades também, né? A gente parte daqui para o mundo, mas a gente parte sempre daqui. Tem o jogo Nosso Patrimônio, que é um jogo que eu realizo, que é um jogo que foi um jogo inspirado
com alguns parceiros da Fundarp, mas que eu adaptei a algumas partes dos jogos, mas que é um jogo de tabuleiro humano, vivo, e que nesses jogos a gente consegue discutir as relações patrimoniais e trazer um sentido de pertença, né? A gente tem um problema muito grande com as questões do nosso patrimônio cultural material e imaterial, da falta de reconhecimento, e esse problema da educação patrimonial é uma coisa muito latente aqui em Olinda. Né? E sempre há essa coisa de que é a galera da comunidade que vem para o sítio histórico e degrada tudo. Pode até ser, mas isso só acontece porque não existe o pertencimento. A galera da periferia não tem pertencimento com essas construções daqui porque parece que faz parte de outro mundo. Então esse jogo, né, e todos esses nossos trabalhos de educação patrimonial é voltado para que haja um reconhecimento de que aquilo ali faz parte da minha história. E que se também não faz parte da minha história, que se eu não reconheço, faz parte da história de uma outra pessoa. Então também faz parte da questão do ensino e aprendizagem no que diz respeito ao outro. Respeitar que aquilo ali tem importância e historicidade para um outro, mesmo que não tenha para mim. Então quando a gente pensa em educação patrimonial, a gente pensa nessas duas vertentes. Tem também a oficina Coroa de Pano, que é uma oficina que eu dou pensando nessa questão estética do uso do turbante, mas que extrapola completamente o que a gente vê no espelho. É uma discussão sobre mulher, sobre gênero, sobre historicidade, sobre autoestima. É uma discussão sobre matrizes africanas. E essa oficina eu já dei em alguns lugares do estado do Brasil, mas que todos os anos eu faço essa oficina com a galera aqui da escola, da comunidade, e eles adoram, e a gente consegue discutir bullying, consegue discutir cabelo crespo, vergonha, autoaceitação, e é sempre muito legal. Vocês vão ver em algumas fotos, em alguns outros vídeos, exemplos desses momentos e desses projetos que eu tô falando aqui pra vocês. Tem também o Ia Batuqueiras, que é um projeto de um bloco feminino de samba reggae, que aí é trazer esse brinquedo aqui, que a gente gosta muito de música, a gente tem afoxé, tem samba reggae, e aí trazer essa questão do gênero aqui para colocar essas iabás, né, que na língua africana quer dizer grande mães, para batucar e fazer música. E aí o nosso coletivo ele é sediado dentro da escola, a casa coletiva ela funciona dentro da escola, e aí a gente tem esse diálogo fino com a escola, né? Nós estamos lá dentro, e a ideia é pegar essas mães e as meninas da escola e da comunidade de um modo geral e fazer um grande bloco, fazer oficina para elas aprenderem a batucar e depois trazer um grande bloco e fazer disso também um espaço para que a gente vá se apresentar e que crie uma sustentabilidade através da música, né? A gente quer subir a ladeira, né? Quer se desenvolver, mas quer se desenvolver fazendo música, fazendo samba, fazendo o que a gente sabe fazer. Tem também o Escola Popular, que é um projeto para que as escolas estaduais aqui de Olinda, no segundo turno, no caso no contraturno, se a escola funciona formalmente de manhã, no contraturno, os meninos do ensino fundamental e médio tenham aulas com mestres e mestras dos saberes e fazeres populares, em complemento com a formação que eles têm das disciplinas formais da escola. Por exemplo, de manhã ele teve aula de geometria, né? E à tarde, com o mestre luthier, que é o que confecciona instrumentos, eles vão aprender a utilizar aquela geometria e aquela matemática. Porque para fazer um tambor é necessário que se tenha esse conhecimento do aro, do empeno do aro, né? Que tenha esse conhecimento matemático para calcular se o tamanho tá bom, se vai produzir som grave ou não grave. E isso também tem a ver com física. Então é a aplicabilidade do conhecimento formal, da disciplina formal, num ofício tradicional, porque os mestres, eles são professores, né? E a escola que eu queria ter estudado é essa escola, que me desse uma aplicabilidade naquilo que eu fico aprendendo de manhã, à tarde, por exemplo, uma aplicabilidade na vida, e também colocar os mestres dentro da escola, como educadores que são. Então é esse diálogo. Em todas as disciplinas a gente consegue fazer o diálogo. Capoeira com educação física, luthieria, né, que é construção de instrumentos artesanais, com matemática, com geometria, com física. A questão da horta, de construir uma horta, cuidar de uma horta, os saberes e fazeres
de produção de alimento orgânico, com biologia, com química também. Então esse é um projeto que todas as disciplinas do currículo formal, para todas as disciplinas do currículo formal, existe uma oficina com mestre ou mestra dos saberes, dando aplicabilidade àquilo ali e dando também aplicabilidade dentro de saberes e fazeres que é do nosso perfil, tradicionais e populares. Essa oficina também, ela tem um diálogo com uma escola chamada Maturi, que é uma escola de pedagogia Waldorf, aqui na zona rural de Olinda, e que ela também acontece nessa escola, mas com um pequeno plus. O plus é que algumas crianças das séries mais novas da nossa escola municipal vão ter essas oficinas com esses mestres e mestras lá no sítio onde existe a escola Maturi. Porque a gente entende que esse diálogo com a escola Waldorf, que ainda tem uma pedagogia muito fechada, para nós, mães e crianças negras e periféricas, pelas questões financeiras e sociais, de uma pedagogia que é uma pedagogia branca, de uma certa forma, mas que a gente acha que oportunizar essas crianças a estar lá no sítio e conhecer uma outra forma de aprender e também um outro espaço compreendido como escola, que é um sítio aberto, que não tem carteiras, que não tem caderno, que não tem livro, que não tem uma estrutura de professor exatamente ensinando tarefinha, mas para que eles possam já desde pequeno entender que existe uma outra formação de espaço educacional e existe uma outra formação educacional que é possível para eles, né? Então é a vontade de juntar a pedagogia Waldorf numa possibilidade de atender crianças pobres e negras de uma periferia. A nossa relação griot, ela se dá o tempo inteiro em todos os nossos projetos. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, a gente faz palestra, dá curso, dá oficina de elaboração de projeto, oficina de coco de roda. Eu ensino um vizinho meu a tocar ganzá, um vizinho meu me ensina a bater o bombo, eu ensino meu filho a cantar, até a apropriação da língua iorubá, porque nós somos de religião de matriz africana. Então, é tudo isso. A casa coletiva é esse sonho de vida, essa relação de ensino-aprendizagem latente, o tempo inteiro, dentro de casa, fora de casa, no beco, na rua, de forma estruturada, não estruturada, de forma sistematizada, não sistematizada, de forma autônoma e de forma suportada por algum edital, né? Então ela acontece o tempo inteiro. É isso.